Olá, sou a professora Josicleide Guilhermin, disciplina de literatura, e hoje a gente vai bater um papo sobre esta obra aqui, que é o livro Senhora, José de Alencar. Lembrando que José de Alencar pertence ao movimento literário intitulado Romantismo, que é o nosso primeiro movimento literário nacional. É o período em que a gente adquire a nossa independência política, temos a burguesia em ascensão, a burguesia começa a produzir arte e a consumir arte, e a literatura, mesmo que seja uma manifestação artística, e a gente sabe que a arte ela não tem nenhum compromisso com a realidade, ainda assim a literatura ela tende a acompanhar as mudanças históricas que ocorrem na sociedade. A obra Senhora, se você não acompanhou o material sobre romantismo, volta aqui no canal, tem o Romantismo parte 1, contexto histórico e características gerais. Logo em seguida temos o Romantismo parte 2, que é a divisão da poesia, as 3 gerações românticas. Primeira geração nacionalista ou indianista, segunda geração mal do século, outra romântica, e a terceira geração social ou condoreira. E temos o terceiro vídeo, que é justamente a divisão do romantismo na prosa. A nossa prosa ela vai se materializar neste momento a partir de 4 formas de construção do romance. O romance histórico, regionalista, urbano, e tem um que eu não me recordo agora, já quando vier a memória eu apresento para vocês. O fato é que o livro Senhora, aqui eu tenho uma versão em HQ, em quadrinhos. O livro Senhora ele é representativo justamente do romance urbano, que foi o romance que mais se desenvolveu, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, justamente por conta dessa questão da ascensão da burguesia. E hoje a gente recebe o professor Fabiano, grande historiador, e atualmente em processo de formação em museologia. Particularmente eu sou suspeita a falar porque tenho uma admiração muito grande pelo professor Fabiano, pelo seu trabalho enquanto educador e por essa característica que eu acredito que seja característica essencial na profissão docente, que é não dissociar o professor do pesquisador. Então o professor Fabiano será um grande colaborador nosso aqui do canal. Sempre que a gente precisar recorrer à historiografia, eu vou estar convidando ele para ter esse momento com a gente. A gente vai bater um papo sobre esta obra. Eu vou pedir para que o professor Fabiano inicialmente faça uma reflexão sobre o contexto histórico em que essa obra está inserida, que é o período do romantismo, século XIX, e logo em seguida eu vou apresentando para vocês algumas características da obra em si. Professor, fique à vontade. Quero agradecer já o convite da professora Josicleide e para a gente fazer um pouco dessa conversa sobre justamente esse período específico do Brasil, que é esse período que é aquele que a gente foi chamado e conhecido como o período imperial do Brasil, né, nesse período histórico. O importante e interessante de se notar nesse período é como o Brasil estava tentando se reinventar, ou melhor, se transformar, formar a ideia de nação. O Brasil, nesse momento, passa por uma transformação política, né? Haja vista que nós estamos falando desse período aí do segundo reinado, ou seja, a influência e o governo de Dom Pedro II na monarquia brasileira. E nesse período é importante salientar que o Brasil estava tentando se reinventar culturalmente, socialmente e politicamente. E como a professora Josicleide já vinha apresentando nos outros vídeos, é importante salientar que a literatura foi um dos suportes pela qual o Brasil naquele momento estava utilizando como uma transformação cultural, né? Buscando, assim por dizer, uma ideia de nacionalismo, uma ideia de pertencimento. Então, a literatura, a música, as artes foi justamente esses suportes teóricos para poder criar, ou melhor dizendo, inventar essa ideia de nação. Haja vista que naquele momento o Brasil ainda não havia aquela ideia de sentimento patriota, não havia esse nacionalismo e, claro, o Estado naquele momento estava investindo, vamos dizer, na cultura para que pudesse criar essa ideia de pertencimento. E a literatura vai ser um desses arcabouços dentro dessa construção dessa identidade, né, brasileira, ou dessa identidade nacional que ainda estava sendo forjada.
que inclusive, professor, só salientando que mesmo quando a gente adquire a nossa independência, existiam partes do país que não se sentiam independentes no sentido de que queriam, inclusive, continuar dependentes da coroa portuguesa, né? Então, era um momento de muitas revoltas e era preciso que se constituísse alguma coisa para unificar até o país como um todo, né? Para que todo mundo efetivamente se sentisse como parte desse território de maneira independente, né? E aí acho que essa construção da identidade que você coloca é fantástica, porque a literatura ela vai justamente buscar isso. Não significa efetivamente que a gente vai conseguir, mas é um momento que a gente começa a delinear, a maturar, né, as nossas características dentro da literatura, já que até então toda a literatura, toda a arte era uma importação do que acontecia na Europa, mais especificamente em Portugal, porque foi o país que nos colonizou. Então é um momento de maturar mesmo, de tentar dar esses primeiros passos, engatinhar a partir de características próprias, né? Isso é importante você dizer porque o governo, naquele momento, vai justamente investir nessas instituições, né? Essas instituições como o Instituto Geográfico Histórico, instituição com a Academia das Belas Artes, instituições que vêm reafirmar a ideia de nacionalismo dentro de um país que estava mais marcado, como já foi destacado, com um regionalismo muito grande, muito pertinente. Isso era complicado, porque criar uma ideia de Brasil naquele momento, a primeira coisa que devia se perguntar é que tipo de Brasil é esse que estava sendo representado tanto na literatura, quanto na história, na música e nas letras como uma forma geral. Isso é tão importante porque a sociedade brasileira naquele momento era uma sociedade, vamos dizer, era um mar na realidade, de analfabetos e pequena ilha de letrados, né? E esses letrados estavam, vamos assim por dizer, dentro da elite branca europeia, muitos deles descendentes dos portugueses que vieram para cá, para o Brasil, que eram justamente, a maioria deles, descendentes também daquelas famílias tradicionais que se estabeleceu, sobretudo aqui no Nordeste, falando a nível de Pernambuco. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que o segundo reinado, nós teremos a última revolta do segundo reinado, assim, que é aquela revolução, a revolta praieira aqui em Pernambuco. E isso é tão importante que a gente vê ainda naquele momento da história do Brasil a influência das grandes famílias, né? Sim. Por exemplo, a influência da família Cavalcante Albuquerque e Regos Barros aqui em Pernambuco, e essa disputa pelo poder, justamente porque havia uma discussão entre ali os partidos políticos do Brasil naquela época, que eram os conservadores e os liberais. Claro que a diferença dos partidos aí só na realidade está resumida ao título, porque na realidade, se a gente for observar a estrutura desses partidos, ou liberais ou conservadores, são farinha mesmo do mesmo saco. Né? A verdade é, por quê? Qual é o interesse deles? O interesse deles não era a participação popular nesses partidos, né? Então a exclusão da raia miúda na participação dos partidos e na administração do Estado e na ocupação de cargos importantes, tanto os liberais quanto os conservadores não queriam a raia miúda na participação, né? Ou seja, a camada popular na participação. Todos dois apoiavam a escravatura, né? A permanência da escravidão no Brasil, e com isso, o que muda na realidade entre liberais e conservadores, apenas na realidade, é os interesses do momento, mas na realidade eles são parte da mesma facção social que naquele momento liderava as camadas mais altas da pirâmide social do Brasil. Perfeito. E aí, já puxando, o último romance que eu não tinha me recordado, nós temos romance histórico, urbano, regionalista e indianista. Como eu tinha falado, o Romantismo Parte 3 aqui no canal, vocês têm um aprofundamento maior em relação a isso. Então tivemos aí um delineamento desse contexto histórico em que a obra Senhora ela está inserida, que é o século XIX. Dentre outras coisas, a gente vai ter o casamento como forma de ascensão social, o casamento por interesse. E nós temos a nossa personagem, Aurélia. A Aurélia era uma moça pobre, ela se apaixona por Fernando Seixas,
E ele, que era um homem bastante voltado para as questões materiais, não deixava de estar apaixonado por ela, mas a questão financeira importava mais do que o sentimento, o que era uma coisa bastante comum nesse período. E aí ele percebe a possibilidade de ter um casamento mais vantajoso, que garantiria a ele um dote maior, visto que Aurélia era pobre, então ele deixa ela e vai dar início a um relacionamento com uma outra moça chamada Adelaide, que poderia oferecer para ele um dote que a Aurélia não tinha como oferecer. A Aurélia sofre bastante, temos o desenvolvimento aí da narrativa, e num determinado momento ela adquire uma herança, o avô dela falece, deixa para ela uma grande herança, e a Aurélia agora, apesar de a gente ter este romance romântico, ele já apresenta características realistas. Por exemplo, essa questão do casamento por interesse, né? Uma característica que Machado de Assis no realismo vai colocar um pouco mais pra gente. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. O fato é que a Aurélia agora ela tem a chance de ter o homem que ela amava e de se vingar também por ter sido abandonada. Então ela trama um plano através do padrinho, o padrinho dela, e o plano era o seguinte: ele tinha que ir até Fernando, oferecer a ele um valor, e ele teria que casar com uma moça para ele desconhecida. Ele só poderia conhecer a sua esposa no dia do casamento. O interessante da construção que José de Alencar faz é que a Aurélia ela tinha sentimentos muito intensos por Fernando, e ela teria dado a ele de bom grado tanto o amor quanto o dinheiro se ele tivesse se mostrado digno, se ele tivesse recusado se casar com alguém que ele não conhecia, única e exclusivamente por conta do dinheiro. Mas ele, como vendido que era, desde o início da narrativa, isso fica bastante claro pra gente, ele agora troca a Adelaide, a moça que ele tinha trocado a Aurélia no começo, agora ele troca a Adelaide por uma, entre aspas, suposta desconhecida. Até então ele não sabia que era a Aurélia, ele só vai saber disso na noite do casamento. E eles protagonizam, na minha concepção, eu acho que lava a alma de todos os leitores, um dos momentos que talvez seja um dos momentos mais significativos da construção desta obra, que é quando acontece o casamento. Ele fica bastante surpreso de saber que a noiva era a mulher que ele amou no passado, que ele amava. E aí ela pergunta para ele: é verdade então que me ama? Pois duvida, Aurélia. E amou-me desde sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? Não o disse já? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizava. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária, precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100.000 cruzeiros. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Fantástico! Mas é uma obra que, apesar dessas características realistas que eu coloquei para vocês, ela ainda se mantém dentro do romantismo,
justamente porque ela vai apresentar uma série de elementos românticos. Temos, por exemplo, o elemento mais significativo dentro da prosa romântica, que é a questão do final feliz. Todas, ou quase todas as obras românticas, elas encerram, né, com aquela coisa do final feliz, tão esperado pelo espectador. Nesse momento a gente tem também, acho que o professor Fabiano pode até falar melhor do que eu, a questão dos folhetins, né, o desenvolvimento da imprensa. E os folhetins eram histórias que saíam todos os dias no jornal. É uma forma de lucrar através do jornal, porque, como eu disse anteriormente, a burguesia estava consumindo essa arte. Então, diariamente, saíam nos jornais fragmentos dessa história, que é algo semelhante à nossa novela moderna, né? Se pegar a novela lá da Rede Globo, tem lá todo dia uma cena e vão acontecendo uma série de coisas. Geralmente termina de forma a manter o espectador preso para o dia seguinte, né? Então vai acontecendo várias peripécias, várias coisas para que a gente sempre queira assistir o capítulo seguinte. Com relação aos folhetins, não eram diferentes. A gente tinha histórias e todos os dias ia saindo ali no jornal fragmentos, capítulos dessa história e as pessoas compravam. Nesse período, a questão também da oralidade, a leitura silenciosa, ela não é tão forte ainda, né? Se eu não estiver enganada, se tiver, professor, me corrija, mas me parece que nesse período a questão da leitura silenciosa ainda não era tão forte, né? Então ainda se tinha a característica do ler em voz alta, até porque uma parte considerável da população era analfabeta. Vou deixar o professor Fabiano fazer as considerações finais e já a gente encerra. Então, isso é tão importante dizer que, por exemplo, a imprensa vai ser importante, que inclusive os poetas vão publicar primeiro na imprensa, nos jornais, para depois fazer com que essas obras, esses poemas, se tornem livros, né? A imprensa vai ser fundamental para propagar, inclusive, as ideias políticas daquela época. Diferente de hoje, naquela época, a imprensa não era obrigada a ser neutra. Então, todos os jornais tinham seu caráter político bem definido e defendia com unhas e dentes... Hoje ainda tem, né? Só que é mascarado. É verdade. Fins de neutralidade. E isso é tão real que, por exemplo, hoje se pede, né? A imprensa tem que ser neutra, etc. Isso. E tal, embora que a gente sabe que não é, de fato, não tem essa neutralidade, mas a imprensa naquela época, sobretudo os jornais, era um lugar onde tanto cientistas quanto poetas, né, faziam e publicavam suas obras. Então havia inclusive vários jornais para vários gostos, né? Inclusive havia revistas exclusivas para mulheres naquela época. A gente está falando do século XIX, meados do século XIX. Então havia um jornal específico para mulher, havia um jornal específico inclusive para negros, né? Com pouca circulação e em pontuais lugares, mas havia esse tipo de imprensa, esse jornal para um público mais negro. E o interessante é que o jornal se tornou, vamos dizer, a via mais pública para demonstrar as ideias, tanto dos liberais como dos conservadores. O interessante é que, nesse momento, o Brasil estava passando pelo processo de industrialização, por conta justamente da influência da Segunda Revolução Industrial, e a Inglaterra estava muito em cima do Brasil para poder liberar a escravidão, sobretudo o tráfico, em 1850, com a lei de Eusébio de Queiroz, e contra a vontade o Brasil abre mão, vamos dizer, desse tráfico, mas não da escravidão. Isso é importante salientar, que a escravidão no Brasil permaneceu até depois da Lei Áurea, inclusive, né? Até depois da promulgação de 1888, em 13 de maio, da Lei Áurea. Então, quem foi, no momento, abolido, entre duas grandes aspas, foi justamente o tráfico, né, de escravos, a vinda dos africanos da África para o Brasil. Isso coincidiu também com o desenvolvimento da cafeicultura aqui, né, a produção de café no Brasil, e o café vai se tornar a principal matéria-prima de exportação brasileira nesse momento, e com isso vem também o desenvolvimento das cidades, o processo de urbanização de uma forma mais característica daquela época.
que é o que vai impactar diretamente a construção desse romance urbano, né? Que é justamente os romances que são ambientados nas grandes cidades, decorrentes desse processo de industrialização, de urbanização, e as características desse contexto serão delineadas dentro da literatura. Então, a urbanização vem trazendo, o café meio que traz esse processo de urbanização, esse processo de urbanização tem a ver com a construção das primeiras malhas ferroviárias que o Brasil vai ter, tanto em Recife como no Rio de Janeiro também, sobretudo influência de uma produção em massa do café vindo lá do Vale do Paraíba, depois para São Paulo e também Rio de Janeiro. Então são esses polos da produção do café que vai trazer também esse processo de urbanização, e um grande financiador desse processo e que é responsável também por trazer novas tecnologias, a gente não pode esquecer de dizer que é o Barão de Mauá, né? E o Barão de Mauá vai ser esse grande empresário brasileiro que irá investir na indústria brasileira, embora que depois ele vai terminar falido, sem nada, mas ele vai investir na malha ferroviária, vai investir na abertura de vários bancos no Brasil. Então ele tem um investimento muito grande nesse processo também de urbanização brasileiro. Mas uma coisa a salientar é que dentro dessa sociedade urbanizada, elitizada, branca, né, de uma influência europeia, o casamento se dava por acordos sociais, né? Então, por isso havia inclusive lá o dote que era pago por conta do casamento. Isso a obra também mostra, como um filme que eu super recomendo para você assistir, chamado Poder e Luxúria, que o Papa Alexandre VI, naquele momento, olha para a filha dele, que usava a filha dele como a moeda de acordo, de troca, para estabelecer acordos. O Papa Alexandre VI é o Rodrigo Borgia, fala da família Borgia, e uma das frases que eu acho maravilhosa, que o Rodrigo Borgia fala para o filho, ou sobretudo para a filha, disse que só a plebe, só os pobres que se casam por amor, demonstrando justamente toda a ideia que há dentro dessa sociedade. Então, os casamentos nessa época, no Brasil também, não só na Europa, mas também no Brasil, era mediante acordos sociais. Sim. Então, na realidade, o que a obra demonstra nada mais é do que uma realidade social que há muito tempo vem sendo afirmado e reafirmado naquele momento na sociedade. Maravilha. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui. Se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito. Se você estiver com dificuldade no teu processo de estudo, precisar de indicação de materiais, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar vários materiais para te auxiliar nesse processo de estudo. E agradecer mais uma vez ao professor Fabiano por essa grande contribuição. Muito obrigada e até a próxima.